Boa tarde, meu nome é Tiago, sou aluno do curso de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba e dando continuidade à apresentação sobre os músculos da cabeça e do pescoço, falarei agora sobre os músculos supraioides. Esses músculos eles estão localizados acima do osso ióide, na parte anterior do pescoço, e têm um papel muito importante na deglutição e na movimentação da mandíbula. Os quatro músculos que compõem esse grupo são o digástrico, o estiloióide, o miloióide e o genioide. E eu vou começar explicando sobre o músculo digástrico. O músculo digástrico ele tem duas funções principais, dependendo muito da estrutura que ele vai estar fixada. A primeira função é quando o osso ióide está fixo. Ele, no caso, deprime a mandíbula, ou seja, ajuda a abaixar o queixo. Essa ação é essencial para o movimento de abrir a boca, especialmente quando é preciso vencer alguma resistência. A segunda função é quando a mandíbula está fixada. O músculo digástrico eleva o ióide e, consequentemente, a laringe. Esses movimentos eles são muito fundamentais para ações que acontecem no nosso dia a dia, como, por exemplo, a deglutição, como eu já falei, a mastigação e também a fala. Por esse motivo, o músculo digástrico, e assim como os outros músculos dos supraioides, são considerados músculos acessórios da mastigação. Então, além disso, ao elevar o ióide e a laringe, o digástrico contribui para o fechamento do epiglote, o que evita que alimentos ou líquidos entrem na traqueia durante a deglutição. Isso vai ser essencial para evitar-se engasgos. Em relação à anatomia desse músculo, ele vai ser composto por dois ventres, o anterior e o posterior, que são conectados por um tendão intermediário. O ventre anterior ele vai se originar aí na fossa digástrica da mandíbula, próximo à linha média, e o ventre posterior ele se origina na incisura mastoidea do osso temporal, e ele passa por dentro do músculo estiloide, antes de se unir a esse tendão intermediário que eu falei. O músculo digástrico ele tem suas inserções um pouco distintas, por conta de seus dois ventres. O ventre anterior ele sempre vai se inserir na fossa digástrica da mandíbula. Enquanto isso, o ventre posterior ele vai se inserir na incisura mastoidea do osso temporal. Ambos os ventres se conectam também pelo tendão intermediário, que se fixa no osso ióide. A inervação do digástrico ela vai ser bastante peculiar, porque seus ventres eles têm origens embriológicas totalmente diferentes. Enquanto o ventre anterior do primeiro arco faríngeo é inervado pelo nervo para o músculo miloióide, que é um ramo do nervo mandibular, o ventre posterior ele vem do segundo arco faríngeo e ele é inervado pelo ramo digástrico do nervo facial, que no caso é aquele nervo craniano 7. A vascularização sanguínea funciona da seguinte forma. O ventre anterior ele vai ser irrigado pela artéria submentual, que é um ramo da artéria facial. Enquanto isso, o ventre posterior ele recebe o sangue das artérias auricular e occipital. Por fim, a vascularização linfática, o ventre anterior drena sua linfa para os linfonodos submandibulares, localizado na parte anterior e inferior da mandíbula. Enquanto isso, o ventre posterior é drenado principalmente pelos linfonodos cervicais profundos, especialmente aqueles que acompanham a veia jugular interna, na região mastóidea. Essa drenagem linfática ela vai ser muito importante e fundamental para o controle de processos inflamatórios e infecciosos tanto nas regiões supraioide como também nas supramandibulares. Voltando um pouco aos grupos de supraioides, vamos falar sobre o músculo estiloide, que a principal função é a elevação e retração do ocioide. Esse movimento posterior do ióide tem dois efeitos importantes. O primeiro é que ele promove a retração da língua, o que vai facilitar a movimentação do bolo alimentar em direção ao palato mole durante a deglutição.
O segundo é que ele também contribui para o alargamento do assoalho da boca e ajuda a manter a faringe aberta durante a inspiração, ao tensionar essa região. Ou seja, o estiloide participa tanto da fase oral da deglutição quanto da respiração, garantindo a passagem de ar sem nenhuma obstrução. Anatomicamente, ele é um músculo pequeno e delgado, que se origina na superfície posterior do processo estiloide do osso temporal, próximo à base desse processo. E ele vai seguir um trajeto antero-inferior e medial, inserindo-se no corpo do osso hioide, bem na junção com o corno maior. Próximo a essa inserção, ele é inclusive perfurado pelo tendão intermediário do músculo digástrico, o que nos mostra essa proximidade funcional entre esses músculos supraioides. Em relação à sua inervação, o estiloide ele é inervado pelo ramo estiloide do nervo facial, que é o nervo craniano 7. Esse ramo surge depois que o nervo facial passa pelo processo mastoide do osso temporal, entrando na parte média do músculo. A vascularização arterial do estiloide ele vem de ramo de 3 artérias principais, a facial, a occipital e a auricular posterior. A artéria carótida externa também contribui emitindo a artéria auricular posterior localizada superiormente ao músculo. Já a drenagem venosa ela é feita pela veia jugular interna, que vai coletar o sangue venoso da região onde o músculo se localiza. E quanto à vascularização linfática, ela é feita principalmente pelos linfonodos cervicais profundos, que no caso acompanham a veia jugular interna ao longo do pescoço. Esses linfonodos eles drenam a linfa proveniente da região supraioide, onde está o estiloide. E em alguns casos, parte dessa linfa também pode ser direcionada aos linfonodos submandibulares. E isso acontece por conta da proximidade com a mandíbula e o assoalho da boca. Esse sistema linfático, como eu falei também, ele vai contribuir muito para essa defesa imunológica na região cervical, drenando resíduos metabólicos e possíveis agentes patológicos dos tecidos vizinhos. Meu nome é Marina, fui responsável pelo músculo miloioide, que é um músculo que está relacionado a ele ser uma função do assoalho da boca durante a deglutição e a fala, bem como ajudar na depressão da mandíbula, ou seja, ele vai atuar no quesito da nossa movimentação, né? Auxiliando a abertura e o fechamento da boca, mas principalmente a abertura. Além dessas funções supracitadas, ele também participa da formação do bolo alimentar, movimentando a boca, a língua e a mucosa do assoalho oral. Sua origem está ligada a um folheto muscular que se origina na linha miloioidea da mandíbula. A sua inserção ela está interligada em 2 pontos principais no corpo do osso do hioide e na rápida do miloioide. Essa inserção ela permite que o músculo atue na elevação do hioide durante a deglutição e a fala, né? Já a rafe-hioide é uma estrutura tendinea que percorre a linha média do assoalho da boca, unindo os músculos miloioides direito e esquerdo. Essa inserção ela garante que tenhamos uma base estável sobre a qual repousam nossa língua, né, e demais membros inferiores que fazem parte da nossa boca. A sua inervação ela ocorre através do nervo miloioide, que é um ramo do nervo alveolar inferior, melhor dizendo, um ramo do nervo mandibular, e também faz parte do nervo trigêmeo, né, que é o nervo craniano 5. A vascularização sanguínea ela se dá nas duas partes principais já citadas, né, que é o corpo do osso do miloioide e na ráfe do miloioide.
que é uma estrutura tendinea, que vai unir demais órgãos e garantir a estabilidade, né? Sua irrigação arterial é garantida principalmente pela artéria subentoniana, que é uma artéria facial, bem como também pela artéria alveolar inferior, que vem da artéria mandibular, né? Ambas derivadas da carótida externa. Além disso, a drenagem venosa ocorre por essas veias, que acompanham as artérias correspondentes e desembocam na vela facial. Além dessa vascularização, né, nós temos a vascularização linfática, que está relacionada pela drenagem dos linfônodos, que estão localizados abaixo do mento, que também recebem uma linfa do lado inferior. Estão localizados também no assoalho abaixo, ou melhor, anterior da boca. E eles são responsáveis por drenar as linfas cervicais profundas que acompanham a vela jugular interna. Outra especificidade também que compõe nossos músculos é o gênio ióide. A sua função está relacionada basicamente a também auxiliar nesse processo de deglutição, né? Quando o ióide está em fluxo, ele ajuda a abaixar a mandíbula, né? Ele também participa dessa questão, como já foi dito anteriormente, da deglutição, auxiliando na elevação do assoalho da boca, né? Para facilitar a mastigação, a fala. E ele tem um papel muito importante também na estabilização do ióide, né? Que é essencial para que aconteçam esses movimentos. Sua origem, ela é originada através da espinha geniana inferior da face interna da mandíbula, também conhecida como tubérculo mentolano inferior, né? A sua inserção, ela se dá através da face anterior do corpo do osso médio, né? Bem parecida também com o miloioide. E a sua inervação, ela se dá através de fibras do ramo anterior que acompanham o nervo. Como também já foi dito em relação ao outro músculo que acompanha as classes do ióide, nós nesse também temos a divisão de duas vascularizações, né, que podem ocorrer no nosso corpo. A vascularização linfática e a vascularização sanguínea, né? A vascularização linfática, ela tem a ver com a questão da drenagem, né, dos linfônodos, que estão localizados abaixo do mento, ou seja, do queixo, né, nessa região. Posteriormente, a drenagem segue para os linfônodos cervicais, né, que acompanham a veia jugular interna. A vascularização sanguínea, né, tem a ver com a artéria lingual, que é o ramo da artéria cariótida externa, que é a principal responsável pela irrigação sanguínea do músculo, né, desse músculo gênio ióide. Ela também pode receber a contribuição da artéria que participa da irrigação do miloioide, que é a artéria submentolana, que faz parte também da artéria facial. Os infraioides, que é o homoióide e o esternoióide. Homoióide tem seu local de origem à borda superior da escápula, mais especificamente próximo à incisura da escápula ou incisura escapular. Em algumas descrições, medial à incisura escapular, sobre o ligamento transverso superior da escápula. Ele tem sua inserção. São dois tipos de inserção: inserção superior e inserção inferior. Inclusive está errado no slide. Inserção superior, onde termina o músculo, tem local na borda inferior do ocioide, lateralmente ao osso esternoióide, e seu tipo de inserção é músculo-tendinosa. E a inserção inferior, é onde começa o músculo, na borda superior da escápula, próximo à incisura escapular, e a posição exata é ligeiramente medial à incisura escapular, às vezes sob o ligamento transverso superior da escápula. Sua inervação
formada pelas raízes ventrais dos nervos espinhais cervicais. Origina nervos motores que formam uma alça nervosa chamada ansa cervicalis. O que é ansa cervicalis? Ramos específicos, o músculo homoióide é inervado por ramos do nervo C1, 2 e 3 via ansa cervicalis. Frequentemente excitado sendo inervado principalmente pelas fibras C2 e C3. Sua vascularização sanguínea é formada por 3 artérias: a artéria tireoide superior, a artéria cervical transversa e a artéria tireoide inferior. A artéria tireoide superior irriga a porção superior do músculo, especialmente no ventre superior, próximo ao ocioide. Irriga também músculos adjacentes e parte da laringe. Já a artéria cervical transversa, ou transversa do pescoço, irriga a região lateral do pescoço, incluindo o ventre inferior do homoióide. Pode emitir ramos musculares diretamente para o músculo através da artéria escapular dorsal em algumas variações. Já a artéria tireoide inferior, também do tronco tireocervical da subclávia, embora sua principal função seja irrigar a glândula, pode fornecer ramos para músculos inferiores adjacentes, inclusive o homoióide. Sua vascularização linfática é formada por linfonodos cervicais profundos, especialmente os linfonodos cervicais profundos inferiores, ao longo da veia jugular interna, e muitas vezes próximo ao linfonodo jugulomoióide, que fica exatamente na interseção entre veia jugular interna e ventre superior do homoióide. Esternoióide. Se origina na face superior do manúbrio do externo, extremidade medial da clavícula, inserido no corpo do ocioide. Sua inserção é na borda inferior do corpo do ocioide, ou seja, se fixa na parte inferior do ocioide, permitindo que, ao se contrair, puxe o ióide para baixo, auxiliando na deglutição e na fala. Tem sua inervação na alça cervical, aquele que eu já falei anteriormente, ansa cervicalis, do plexo cervical, raízes de C1 a C3, ou seja, C1, C2 e C3. Especificamente, o ramo descendente do nervo hipoglosso se junta para formar a alça cervical. Sua função é depressão do ocioide após deglutição. Indiretamente, ele ajuda a estabilizar o ióide para permitir ações da língua e da laringe. Atua em sinergia com os outros músculos inferiores. Sua vascularização sanguínea e linfática. A vascularização sanguínea é formada por 2 artérias, tireoide superior e tireoide inferior, que é o ramo da carótida externa e ramo tronco tireoide cervical da subclávia, que eu já falei anteriormente também. Vascularização linfática, linfonodos cervicais profundos inferiores, ao longo da veia jugular interna e linfonodos pré-traqueais, drenagem acessória. Oi, meu nome é Ellen. Agora eu vou apresentar os músculos externo-tireoide e o tireoide. O músculo externo-tireoide, ele é um músculo que está localizado na parte do pescoço e ele funciona para baixar a laringe e o ocioide. A sua origem se dá na face posterior do manúbrio do externo e na parte medial da clavícula. Sua inserção funciona na superfície lateral da lâmina tireoidea da laringe, tá? A sua função é justamente a depressão da laringe e do ocioide nos processos de fala e da deglutição, onde irá ser aberta uma passagem para a deglutição, após a deglutição. Ele também trabalha em função com outros músculos da região, como por exemplo o homoióide. A sua inervação acontece pela alça cervical do complexo cervical, recebendo fibras dos ramos ventrais dos nervos espinhais da C1 a C3. Sua vascularização é sanguínea e linfática. O músculo externo tireoide é vascularizado sanguineamente pelas artérias tireoides superior e lingual. Ambas são superior ao ramo da artéria carótida externa. Sua drenagem linfática acontece principalmente para os linfonodos. Já falando do músculo tireoide, o músculo tireoide,
Ele é um músculo que também está localizado na parte do pescoço e também faz parte dos músculos inferiores. É um músculo pequeno, tem o formato de quadrilátero e ele tem a função de fixar o osso iódeo e também elevar a laringe durante o processo de glutição. A sua origem se dá a partir da parte anterior da lâmina da cartilagem tireoide. A sua inserção é na borda posterior do corpo do osso iódeo. Já a sua inervação, ele é um músculo que é inervado pelo nervo hipogloso, o qual tem a função de controlar a maioria dos músculos da boca, da língua e do pescoço. Sua vascularização sanguínea. A vascularização sanguínea do músculo tireoide, ele é irrigado principalmente por vasos sanguíneos. São esses vasos sanguíneos da artéria tireoide superior, as quais são chamadas de artérias infraioides, laringe superior, ramo da artéria tireoide superior, as quais fornecem sangue arterial para o músculo e também são inervados por outros ramos que não apresentam o nome de artéria, os quais contribuem para o suprimento sanguíneo do músculo. A sua drenagem linfática acontece principalmente para os linfonodos cervicais profundos e o trajeto linfático acompanha os vasos sanguíneos drenando para os linfonodos cervicais profundos superiores e em menor grau pode haver drenagem